Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Procuradoria da República não vê elementos para investigar Bolsonaro por suposta corrupção no MEC. Liverpool goleia Manchester e torcida adversária faz homenagem a Cristiano Ronaldo. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Dinheiro na conta em 3 cliques pelo app. O homem que jogou o carro contra a ex-mulher e as filhas em São Paulo passou por exames agora à noite. A Caterina Schulte tem as informações para a gente. Caterina, boa noite para você. Olá, Salcio. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, o Marcos da Silva Correia, de 37 anos, se entregou nesta delegacia no começo da noite. Ele prestou depoimento, foi levado para exame de corpo de delito e, em seguida, conduzido para uma delegacia aqui na Zona Leste. Na sexta-feira passada, ele jogou o carro contra o veículo em que estavam a ex-mulher com 3 filhas e o atual namorado dela. Marcos ainda desceu, agrediu a vítima com uma barra de ferro e depois fugiu. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio, lesão corporal e violência doméstica. Salsi. Obrigada pelas informações, Caterina. A Procuradoria-Geral da República afirmou que não há indícios para investigar o presidente Jair Bolsonaro nas suspeitas de corrupção no Ministério da Educação. Matheus Escavazini tem os detalhes. Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. A manifestação foi enviada ao STF pela Procuradora-Geral em exercício, Lindor Araújo. No documento, a PGR informa que a citação do então ministro da Educação, Milton Ribeiro, de que o presidente pediu para encaminhar demandas de pastores no MEC não é suficiente para uma investigação. Isso só poderia acontecer se existissem indícios da participação de Bolsonaro em algum crime. O inquérito investiga Milton Ribeiro e 2 pastores acusados de cobrar propina de prefeitos para direcionar verbas públicas. Salsi. Obrigada, Matheus. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a condenação de José Dirceu, ex-ministro do governo Lula, a 27 anos de prisão por associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, Dirceu recebeu mais de 15 milhões de reais em contratos de empreiteiras. O ex-ministro pode recorrer. A ditadura venezuelana prendeu uma idosa por fazer piadas com o regime de Nicolás Maduro em uma rede social. Olga Gil, de 72 anos, foi acusada de discurso de ódio por causa de um vídeo publicado na internet. Na gravação, a influenciadora digital faz piadas com nomes de políticos venezuelanos enquanto prepara um prato típico do país. As acusações contra Olga provocaram comoção nacional contra a censura. Aqui em São Paulo, o Comando Militar do Sudeste comemorou os 374 anos do Exército Brasileiro com uma exposição. Personalidades civis e militares também foram homenageadas. Tecnologia de ponta para transportar soldados em segurança em zonas de confronto. O Guarani é o modelo mais avançado de blindados do Exército Brasileiro. Foi um dos veículos que chamaram a atenção dos visitantes no Comando Militar do Sudeste. A exposição reuniu os equipamentos mais modernos da corporação, como o radar para a detecção de aeronaves e os lançadores de mísseis antiaéreos com mira laser. São equipamentos modernos, já que o Comando Militar do Sudeste é um comando de área que tem tropas expedicionárias. São tropas que vão atuar fora do estado de São Paulo. A demonstração dos procedimentos de socorro atraiu a curiosidade das crianças. A exposição marcou a volta da comemoração do Dia do Exército aqui no Comando Militar do Sudeste, com a participação de convidados. Nos últimos 2 anos, por causa da pandemia, a data teve eventos fechados, só com a presença de militares. Na cerimônia, tropa de prontidão. Depois, uma tradição, a entrega das medalhas Ordem do Mérito Militar para homenageados que se destacaram dentro das Forças Armadas e na sociedade civil. A Ordem do Dia, lida pelo comandante militar do Sudeste, lembrou a origem do Exército há 374 anos. A comemoração leva em conta a data da Batalha dos Guararapes, em Pernambuco,
quando o Brasil ainda era parte de Portugal. A luta foi para expulsar os invasores holandeses. Ali surgiram nossos primeiros heróis. O comandante militar do Sudeste também falou sobre o papel do Exército hoje no país. Seja na eleitoral, fora de ano eleitoral, o nosso papel é o mesmo. É o papel de instituição de Estado. A gente tem preocupação com o cumprimento da missão constitucional. Eu acho que a gente vem fazendo bem. Cerca de 20 mil mercenários de uma empresa privada participam da invasão russa à Ucrânia. O grupo Wagner foi enviado para a região de Donbás, no leste do país. Os paramilitares são conhecidos pelos combates na Ucrânia, em 2014, na Síria e em países africanos. Nos Estados Unidos, a Igreja Católica fechou um acordo milionário com vítimas de abuso sexual cometido por padres. Mais de 300 pessoas vão receber o equivalente a 400 milhões de reais. Os abusos sexuais ocorreram entre as décadas de 1950 e 1990. E agora o futebol. O Internacional anunciou Mano Menezes como novo treinador. E no campeonato inglês, o Liverpool goleou o rival Manchester United por 4-0. A vitória no principal clássico do país valeu a liderança provisória. O colombiano Luiz Dias fez 1-0 com 5 minutos de jogo. O egípcio Salah ampliou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o senegalês Mané marcou o terceiro e Salah, de novo, fechou o placar 4-0. Mas aos 7 minutos de jogo, a torcida do Liverpool marcou um golaço de solidariedade. Os aplausos foram para o camisa 7 do Manchester, que não estava em campo. Na véspera, Cristiano Ronaldo e a esposa dele perderam um dos filhos gêmeos durante o parto. Os torcedores também entoaram o tradicional You Never Walk Alone, que significa você nunca andará sozinho. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.